Olá, leitores. Tudo bem com vocês? Vamos apresentar dessa vez o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Os lobos foram pintados com um pincel negro nos contos de fado e até hoje assustam meninas indefesas. Mas nem sempre eles foram vistos como criaturas terríveis e violentas. Na Grécia Antiga, e em Roma, o animal era o consorte de Artemis, a caçadora, e carinhosamente amamentava os heróis. A analista junguiana, Clarissa Pinkola Stess, acredita que na nossa sociedade as mulheres vêm sendo tratadas de uma forma semelhante. Ao investigar o esmagamento da natureza instintiva feminina, Clarissa descobriu a chave da sensação de impotência da mulher moderna. Seu livro, Mulheres que Correm com os Lobos, ficou durante um ano na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Abordando 19 mitos, lendas e contos de fada, como a história do patinho feio e do barba azul, Stess mostra como a natureza instintiva da mulher foi sendo domesticada ao longo dos tempos, num processo que punia todas aquelas que se rebelavam. Segundo o analista, a exemplo das florestas virgens e dos animais silvestres, os instintos foram devastados e os ciclos naturais femininos transformados à força em ritmos artificiais para agradar aos outros. Mas sua energia vital, segundo ela, pode ser restaurada por escavações psíquico-arqueológicas nas ruínas do mundo subterrâneo. Até o ponto em que, emergindo das grossas camadas de condicionamento cultural, apareça a corajosa loba que vive em cada mulher. Clássico dos estudos sobre o sagrado feminino e o feminismo, o livro é o primeiro de uma série de long-sellers da Rocco a ganhar edição com novo projeto gráfico e capa dura. Vamos agora à introdução. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos melhores livros. Introdução. Cantando sobre os ossos. A forma silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço, e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre das florestas virgens. Há alguns milênios sempre que lhe viramos as costas ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem durante o curso da história foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e os seus ciclos naturais transformados à força, em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância. Não há tanto mistério nisso. Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes, tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si, e por isso minha reputação equivocada de serem cruéis. Inatamente perigosos além de vorazes. Minha vida e meu trabalho como analista em Guiana e cantora, contadora de histórias, ensinaram que a vitalidade da saída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psíquico-arqueológicas, nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. Com esses métodos podemos recuperar os processos da psique instintiva natural através da sua incorporação ao arquétipo da mulher selvagem. Conseguimos discernir os recursos da natureza mais profunda da mulher. A mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria, há muito não se manifesta. O título deste livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos Canis lupus e Canis rufus são como a história das mulheres no que diz respeito à sua velocidade e à sua labuta. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão, e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força, são profundamente intuitivos, e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação, têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos, e de terem menor valor do que seus detratores. Foram alvo daqueles que prefeririam arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique,
erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres, por parte daqueles que não os compreendem, é de uma semelhança surpreendente. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem, primeiro se concretizou para mim. Estudo dos lobos. Estudei também outras criaturas como por exemplo, os ursos, os elefantes, os pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido sobre a psique instintiva da mulher. A mulher selvagem passou pelo meu espírito 2 vezes. A primeira como fato de haver nascido de uma linhagem hispano-mexicana tipicamente passional, e a segunda por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próxima à fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos, e perto dos grandes lagos. Ali os trovões e os relâmpagos eram meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite. Mais ao norte os lobos vinham até as clareiras ao luar para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos sem medo. Embora eu não a chamasse por esse nome na época, meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era pequena. Eu era uma esteta, não uma atleta. Meu único desejo era o de perambular em êxtase. Entre as mesas e cadeiras eu preferia o chão. Nas árvores e as cavernas. Porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhasse para que pudessem farfalhar conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta à noite, e as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá, os raios me falaram da morte repentina, e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nova vida. Ao desenterrar contas de índios, quilobaites de terra preta, eu compreendia que os seres humanos estão por aqui há muito, muito tempo. Tive aula sobre a sagrada arte da autodecoração com borboletas pousadas no alto da minha cabeça, vagalumes servindo de joias durante as noites, e rãs verde esmeralda como parceiras. Uma loba matou um de seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir arrastando-se ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração posterior à Segunda Guerra Mundial cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo. Mas felizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo, embora o que pintassem não recebesse reconhecimento, nutriam a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário às suas artes, e se nenhum se apresentasse elas abriam um espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era, e por isso elas dançavam na floresta onde ninguém podia vê-las, no porão, ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um trajo, ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida, ou de sofrer violência sexual. Você podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam os seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiram fugir da coleira 1 ou 2 vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada, à semelhança da parentela que me precedeu. Andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu.